vida profissional, pessoal, e enfim, eu espero e acredito que suas dicas ajudaram muita gente. Cid, então, salva de palmas são para vocês também. Obrigado. Você. Parabéns, parabéns, te admiro muito pelo teu profissionalismo, pelo teu conhecimento, pela tua informação, pela tua pessoa. E só gratidão, gratidão. Lembra quando eu falo que dinheiro faz parte de saúde? Será que faz parte aí, gente? Depois de uma aula dessa? Que maravilha. Por que a gente fala isso, gente? Porque saúde é um conjunto de situações. E nada melhor do que quando as pessoas estão aí de uma forma tranquila, financeiramente. Por que isso? Porque vai ajudar no controle de várias situações, a gente vai comentar sobre isso, inclusive com relação ao estresse. A gente acompanha tudo isso no dia a dia e a gente sabe como isso funciona. Graças a Deus e graças ao OmniLife, graças a todo esse lucro que ele comentou, hoje veio mudando e eu sei que a vida de muitas pessoas tem mudado bastante aqui na sala. Então, parabéns a todos que estão aí participando, aproveitando. Hoje é um dia incrível. Eu falo que toda quarta-feira você já deve marcar na sua agenda e deixar reservado, porque o OmniLife nos oferece tudo isso e isso é muito importante. Então, vamos falar um pouco hoje sobre a prevenção. Quando a gente fala prevenção ao câncer de mama, gente, atente, homens, não saiam da sala, porque isso pode acontecer com você também. É claro que numa porcentagem muito menor, mas câncer de mama acontece com todas as pessoas, seja o homem, seja a mulher, seja o homem, mas pode acontecer. O que nós vamos falar hoje é exatamente como diminuir essa vulnerabilidade, como melhorar a tua imunidade e ajudar nessa prevenção, ok? Mas vamos lá. Que bom, que manhã gostosa essa, hein, gente? Qual a importância da nutrição, dos nossos complementos OmniLife na prevenção ao câncer de uma forma geral e hoje mais direcionada ao câncer de mama, ok? Então, tem muitas informações importantes que a gente pode aproveitar, bons hábitos, uma reeducação nutricional, um estilo de vida, um controle de estresse, enfim, dormir bem, tudo isso a gente vai estar conversando, inclusive a sua autoestima, o seu bem-estar de uma forma geral, e a gente tem muito hoje aqui. Logo após eu terminar aqui, nós vamos ter um super treinamento também com nossa próxima palestrante, que será uma líder de Maceió, que estará aqui conosco também. Então, vamos aproveitar todos, ok? Então, vamos lá? Maria Valente, a maioria já me conhece, sou nutricionista, essa é a minha área, minha praia, gosto muito, porque eu não consigo ver alguém saudável se ele não atentar aos bons hábitos alimentares, a vários hábitos como atividade física, como um todo. Então, a gente precisa cuidar. E falando em Outubro Rosa, falando em câncer, falando em prevenção, é sempre um desconhecido que às vezes bate a nossa porta. Então, é importante a gente ter mais informações sobre esse desconhecido que pode chegar, ok? Então, descobrir a doença no início é vital, isso ajuda muito ao tratamento, aumenta muito as chances de cura, e isso é o que a medicina tradicional nos coloca. A principal prevenção está na consulta, está no diagnóstico e assim por diante. Porém, o que é uma consulta, o que é um exame? É exatamente para realizar ali um diagnóstico. E o que a gente precisa fazer antes, para que no dia desse exame, para esse diagnóstico, não sair ao contrário do que a gente deseja. São o que nós fazemos, o que nós administramos e o que a gente cuida bem antes. Então, são os bons hábitos, como eu comentei, saúde não é simplesmente ausência de doença. Saúde é um todo. É o nosso físico, é o nosso emocional, é o nosso espiritual, é o social e o financeiro também, ok? Então, nós precisamos, e para isso, bons hábitos alimentares e, principalmente, os nossos complementos nutricionais que não podem faltar. Lembrem-se, produtos não são para doentes. Os nossos produtos, complementos nutricionais, são para as pessoas saudáveis manter-se saudáveis. Porém, a gente depara com pessoas
que já tem uma situação com uma saúde comprometida, uma saúde debilitada, e naturalmente vamos ajudar também, ok? Mas só lembrando que os nossos produtos não são medicamentos, são alimentos. E às vezes eu falo, não tratam e nem curam doenças. Por que que a gente fala isso? Porque a cura não está no nutricionista, não está no médico, e sim no nosso corpo. Só que para isso, nós precisamos de subsídio. Nós precisamos desintoxicar, que é o principal objetivo dos nossos produtos. Nós precisamos equilibrar-se nutricionalmente. Nós precisamos cuidar da nossa imunidade como um todo. E aí, naturalmente, ajudar o nosso corpo a reagir, ok? É isso que nós temos nas mãos. Então, na verdade, gente, eu peço desculpa porque não estava programado uma obra no apartamento vizinho, tá? Mas o que que é o que que é o câncer, tá? O câncer ele é um conjunto de situações, tá? Que podem acontecer em várias as partes do nosso corpo, tá? Que vão invadindo nossas células, ok? E elas vão se dividindo rapidamente, atacando outras partes do nosso corpo. E quando a gente fala de câncer, é onde a gente chega num processo de metástase. E eu vou falar um pouco, um fator muito importante, que é o nosso equilíbrio nutricional, nossa imunidade em alta, um corpo bem hidratado, um corpo com pH equilibrado. Vocês já viram falar em algo chamado acidose alcalino? A gente vai falar um pouco sobre isso, que são as formas de prevenção que nós temos, ok? Então, o câncer em si, é claro que o principal fator nosso é cuidar dos bons hábitos. Se eu posso tomar 1 litro de água, por que vai tomar 1 litro de refrigerante? Se a água ajuda a minha saúde e o refrigerante detona a minha saúde, ok? Então, nós precisamos apenas fazer alguns ajustes, ok? Então, nós precisamos cuidar desse ambiente, cuidar dessa máquina biológica do nosso corpo, que é o que proporciona tudo na nossa qualidade de vida. A gente fala de questões ambientais, radicais livres, intoxicações, condição imunológica, alterações hormonais, mutações genéticas, e tudo isso acontece por conta de um radical livre, por conta de uma intoxicação, enfim, são vários os fatores. Então, nós podemos administrar tudo isso e ajudar a prevenir essa situação. Como eu comento nos meus livros, eu tenho até um livro que eu falo, mais vale 1 grama de prevenção do que 1 quilo de tratamento. Então, gente, quando você fala de um produto e alguém vira e fala, mas tem produto caro. Gente, não existe produto caro, até porque a tua saúde, a nossa saúde, ela tem valor e não preço. E nós precisamos investir na nossa saúde. Quem investe na saúde, diminui os gastos com a doença. E é isso que nós precisamos fazer. E nós temos como nosso grande aliado aí, além de bons hábitos alimentares, alimentação saudável, o OmniLife, que tem ajudado muita gente na sua melhor saúde e na sua melhor qualidade de vida, ok? Então, vamos falar de alguns fatores importantes? Manter um pH equilibrado. Eu não consigo manter um pH equilibrado comendo só lanchinho, só fast food, só, sabe, alimentos não saudáveis. Controlar o peso, isso é fundamental, e nós temos produtos em OmniLife que nos ajudam com relação a tudo isso. Nós temos os nossos bons hábitos alimentares, atividade física. Lembrando, atividade física ajuda a prevenir um câncer, não é somente para um controle de peso, como muitos imaginam. Por isso que muitas das vezes eu falo, quando você fala de um café, não fale com essas pessoas, tome o café, não precisa de dieta e nem atividade física. Precisa sim. Por que que eu falo que precisa? Porque atividade física e bons hábitos alimentares não é somente para controlar o peso. São para vários os fatores, inclusive prevenir um câncer, ok? Controlar o estresse. Gente, uma pessoa com várias contas para pagar, uma conta negativa, com um cheque para cobrir, tem condição de ter um controle de estresse? Viram como nossa palestra anterior foi super importante nesse aspecto? Em vários outros, principalmente no que se refere ao estresse. A atividade física, e eu não vou me alongar muito, porque nós temos uma educadora física, uma personal trainer, que logo após a minha parte aqui com vocês, ela vai entrar e falar muito dessa parte, ok? Que é fundamental. Nutrição saudável, evitar cigarros, as drogas em geral. Manter o corpo bem hidratado, tomar bastante água, além dos nossos produtos, que foi o que mais me encantou desde o início, quando conheci a OmniLife, produto para ser preparado em forma de suco. Vital, isso é
Isso é divino, gente, porque quantas pessoas não gostam de água? Evitar bebidas alcoólicas e outro fator fundamental, dormir bem. Gente, dormir é um alimento. Dormir melhora a nossa imunidade, dormir melhora o nosso humor. Enfim, muito importante. E para aqueles que reclamam que não estão dormindo bem, gente, nós vamos falar disso também. Olha a dica, estar bem e P mais Make, vital para você ter uma noite fantástica de sono. E um outro produto, que eu também vou comentar sobre ele, que vocês acham que é somente para o controle de peso, principalmente aquelas pessoas que não tomaram um bom café da manhã, não almoçaram bem e chega à noite e quer recuperar tudo. E aí come aquele prato e vai dormir. Gente, após um pratão desse, não tem como ter uma boa qualidade de sono. Então, para ajudar na questão, à noite, não que você tenha que reduzir o teor nutricional, você vai manter o teor nutricional, mas com um alimento de melhor digestão, de mais fácil digestão e mais nutritivo. E aí você pode agregar ali uma saladinha e uma dica, shake, vital para melhorar a tua qualidade do sono, ok? E quando eu falo de qualidade do sono, eu não estou falando somente do dormir bem. Quando eu falo jantar, uma refeição leve à noite, meu Deus, esse não estava programado. Quando eu falo de cuidar desse jantar à noite, gente, é fundamental, porque diminui o risco de um AVC. Vocês estão conseguindo me ouvir bem, apesar desse som que está vindo aqui do externo? Dormir bem, prevenir, diminuir os riscos de um AVC, diminuir os riscos de um infarto quando você dorme com o estômago leve, você não está deixando o teu fígado trabalhar ali, forçando o teu fígado a trabalhar mais, você vai dormir bem. Então, é vital, gente, isso é fundamental, ok? Vamos ver esse vídeo, que é super importante. Eu falo que o nosso intestino é a origem da nossa saúde, mas também pode ser a origem de várias... Limpeza intestinal. Vamos observar isso e vocês vão observar a importância que tem o nosso produto Fiber Plus para ajudar... Segundo os especialistas, a maioria dos transtornos de saúde são as consequências de um intestino intoxicado, porque simplesmente a tradição de comer e beber comidas carregadas com conservantes químicos, farinha branca, açúcar, gorduras saturadas, frituras, produtos gordurosos derivados de leite, cigarros, bebidas alcoólicas e o ar que respiramos, causam um acúmulo de material fecal parado dentro do intestino. O intestino é um sistema de descarga, porém, com a negligência e o abuso se converte em uma lixeira. Quando está limpo e normal, estamos bem e felizes, mas se deixarmos ele parar, destilará venenos, fermentação e apodrecimento, envenenando o cérebro, sistema nervoso, o coração, os pulmões, o sangue, os órgãos digestivos e todo o corpo em geral. Imagine se você não escovasse os dentes por 6 meses. O que aconteceria com a sua boca? Imagine se você não tomasse banho por 6 meses, 10 anos ou 20 anos. O que aconteceria com o seu corpo? Isso é o que pode estar acontecendo dentro do seu corpo e do seu sistema intestinal. Você sabia que a cada 10 pessoas, 8 têm parasita no seu intestino? Se você não acredita, leia o livro da autora Eloisa Gitelman. Você sabia que uma pessoa comum tem de 1 a 10 quilos de fezes e todo tipo de sujeira no seu intestino? Você sabia que um pedaço de carne apodrece mais rápido no intestino do que se for deixado fora da geladeira? Vivemos em uma era química. Você sabia que em nosso país, todos os dias, comemos mais de 2.000 aditivos nas comidas industrializadas? Como inseticidas, fertilizantes, conservantes e corantes artificiais. Organizações internacionais com atuação na área ambiental revelaram em 1990 que as indústrias do nosso país despejaram mais de 2.498 bilhões de litros de gases químicos, e em 1995 esse volume aumentou para 428 bilhões de litros de gases químicos. Você sabia que aproximadamente 40% da produção de antibióticos é utilizada na indústria da carne bovina? E que quando você come um pedaço de carne pode estar ingerindo antibióticos que podem prejudicar o seu sistema imunológico, ou seja, as defesas do seu corpo?
Você sabia que o frango que você compra no supermercado traz hormônios que podem provocar problemas e desequilíbrio hormonal no seu corpo? Concluímos então que a morte começa no intestino e não nos preocupamos em fazer uma limpeza intestinal. Com essa atitude, pouco a pouco estamos cometendo suicídio. O acúmulo de fezes pode causar um estado de apodrecimento que pode resultar em muitas enfermidades como diabetes, inflamação do fígado, intestino preso, cansaço, sobrepeso, rugas, envelhecimento precoce, infecções, pressão alta, defeitos físicos, colesterol, pulmões enfraquecidos, mau cheiro, olheiras, dores de cabeça, enxaquecas, câncer, psoríase e acne. Limpeza intestinal. Pessoal, conseguiram ouvir bem o vídeo? Que bom. Gente, isso é fundamental, que a gente atente a isso. Quantas pessoas, às vezes, eu sei que alguns já devem ter ouvido até o vídeo que eu fiz falando sobre a importância de um intestino funcionar bem. Nosso intestino, eu falo que é o segundo cérebro e ele precisa funcionar de forma adequada. O nosso corpo, quando nós ingerimos os alimentos, todo esse percurso, boca, esôfago, estômago, duodeno, intestino delgado, enfim, intestino grosso, colo e reto e eliminação, todo esse percurso a gente está passando ali e absorvendo os nutrientes. Quando você não joga esses dejetos para fora, você termina, o nosso corpo ele não para de trabalhar. E você segue aí aproveitando, absorvendo as toxinas que vão para a nossa corrente sanguínea, comprometendo toda a nossa estrutura, principalmente a nossa circulação sistêmica. E a gente precisa que funcione bem. Então, para isso, muitas frutas, vegetais, legumes de uma forma geral. Nós temos como complemento nutricional aí Fiber Plus, de uma forma super importante para ajudar nessa situação com relação ao equilíbrio da flora intestinal, a nossa microbiota e todo o nosso sistema trato gastrointestinal funcionando de forma adequada, contribui gigantemente para a nossa qualidade de vida, ok? E quando esse sistema está intoxicado também, nós aumentamos o nosso desequilíbrio, porque nós precisamos controlar o nosso pH, precisamos controlar esse nível de acidez do corpo. Até coloquei aqui uma tabela para vocês atentarem. Às vezes as pessoas falam assim, não, o que é ácido, o que é base, o que é alcalino e assim por diante. E eu vou falar quais são os alimentos que nos ajudam, porque se você mantém um sistema alcalino, dificilmente, tá? O risco de você adquirir um câncer, o risco de você desenvolver um câncer, o risco de você ter problema nas articulações, dores pelo corpo de uma forma geral, são bem menores, ok? Então, é fundamental que a gente comece a desintoxicar esse corpo. Eu falo que um corpo ácido é uma cozinha suja, uma lixeira cheia de lixo, que junta mosca, baratas, ratos, enfim. O nosso corpo intoxicado, você fica vulnerável a bactérias, vírus, fungos e assim por diante. Então, quando a gente equilibra, deixa o ambiente alcalino, quando a gente fala pH, é o potencial de hidrogênio, um ambiente bem oxigenado, bem alcalino, você diminui o risco e diminui o ambiente para que uma bactéria, um vírus, algo que venha agredir o teu corpo não tenha ambiente para sobreviver. Por isso que é vital a gente manter esse ambiente alcalino ao invés de ácido, ok? Conseguiram entender? Ficou claro essa situação? E quando a gente fala disso, nós estamos falando de diminuir a probabilidade de se ter um câncer, de se ter uma enxaqueca, de se ter problemas articulares, melhorar a sua circulação, diminuir os riscos dos problemas cardiovasculares e assim por diante, ok? Então, nós precisamos controlar, nossa média de um pH seria aí de 7,35, 7,45 seria o neutro, acima disso alcalino, mas nem tanto ácido e nem tanto alcalino, nós precisamos de como a própria palavra fala, um equilíbrio desse oxigênio, desse nível de acidez, tá? Porque a gente também depende de um pouco ácido, de um pouco alcalino, para esse básico, e para a gente também nos prevenirmos de algumas situações complicadas, ok? Então, o que a gente precisa fazer? Nós precisamos cuidar dessa situação, manter esse pH, como já falei. Então, quanto mais equilibrado, quanto menos ácido,
melhor é o nosso controle com relação aos vírus e bactérias, como comentei. Então, se você deixa esse ambiente mais alcalino, as bactérias, os vírus e fungos e assim por diante, não vão encontrar um ambiente propício a eles, ok? Agora, se esse ambiente tiver ácido, naturalmente você fica vulnerável, ok? Então, a maior parte das pessoas acometidas por câncer possui um pH muito baixo, geralmente numa média aí de 4, 4,5, 5. É um ambiente pobre em oxigênio e muito propício a que essas células se desenvolvam. Por que eu falo se desenvolvam? Porque todos nós podemos desenvolver. Por que alguns sim e outros não? Às vezes a pessoa fala, meu pai teve câncer, meu avô teve câncer, tudo bem, e por isso você é condenado a ter? Não, nós podemos desviar esse caminho mediante ao nosso estilo de vida, ok? Então é muito importante atentar a isso. Nós temos até um estudo que foi feito pelo Dr. Otto, tá? Nenhuma doença, inclusive o câncer, pode existir em um ambiente alcalino. Por que a gente fala isso? Lembra quando a gente fala dos produtos e fala dos bons hábitos alimentares? Por que isso? Porque não é coerente, de repente, você vir com os produtos para nutrir uma célula saudável e, ao mesmo tempo, ingerir alimentos que vão nutrir a célula doente. Então, por quê? Porque aí você vai tentar alcalinizar, tentar desintoxicar com os produtos e, por um outro lado, por uma outra porta, entrando alimentos não saudáveis. Então, por isso que é importante, além dos nossos produtos, os bons hábitos alimentares, alimentos saudáveis, um estilo de vida adequado, uma atividade física, tomar bastante água, isso é vital. Então, só para vocês entenderem um pouquinho rapidamente, falando aqui de pH, ok? A escala vai de 0 a 14, só para vocês terem essa noção. O pH no centro, quando vocês observam aqui, onde tem a palavrinha neutro, então nós temos o ácido, neutro e o básico, que seria já ir caminhando aqui para o nosso alcalino, tá? Então, segue tudo isso no meio externo, que a gente pode trazer com os alimentos, com um bom estilo de vida e assim por diante. Só para vocês entenderem, eu só queria que vocês acompanhassem aqui, o nosso corpo tem várias as fases também de pH. A cavidade oral, por exemplo, nós temos aí uma média de 6, 8, 7,5. Por que isso? Ah, mas então o próprio corpo tem pH de 6, que é ácido? Sim, por quê? Porque é onde nós... Imagina, você na rua, você comeu uma maçã, você comeu um alimento. Então, a nossa boca é o nosso principal meio de nos prevenirmos de várias as complicações, inclusive as bactérias. Por isso, desse pH. Aí nós caminhamos um pouquinho a nossa cavidade do estômago. Já vem aí com um pH de 1,5, aí você fala, que loucura, é assim mesmo, ok? Por quê? O nosso estômago, ele é a nossa segunda porta de defesa. Você imagina se tudo que você comesse, você adquirisse ali e contraísse ali vírus, bactérias e fungo. Então, já tem o nosso mecanismo de defesa aí. Aí vem o duodeno, vem a parte do intestino, vem colo, e aí nós já precisamos trabalhar esse ambiente levando para o alcalino. E o intestino que fica 3 dias sem funcionar, ele não tem como ter um pH 7,9. Então, por isso a origem de muitas doenças. E se você controla, se você equilibra fibras, nutrientes importantes para ajudar no melhor funcionamento, como cálcio, você achava que o cálcio era só para os ossos. Cálcio ajuda a melhorar os movimentos peristálticos, melhora esse trânsito intestinal para trabalhar a eliminação. Então, é tão importante ingerir alimentos saudáveis, como também colocar para fora. Isso só para vocês terem uma noção do que é o pH. A gente fala muito em palestras e, às vezes, as pessoas ficam meio perdidas quanto a isso, ok? Acidez, acidose metabólica. O que é isso, gente? O que pode ocasionar no nosso corpo? Primeiro passo, não é só o dinheiro que eleva nosso nível de estresse. Quando você tem um nível de acidose elevada, você aumenta cortisol, que é o hormônio do estresse. Então, isso desequilibra em vários os fatores, te deixa mais vulnerável a um câncer, te deixa vulnerável a um ganho de peso, te deixa vulnerável a problemas, dores musculares, a insônia, enfim, várias as complicações. Retarda o crescimento nas crianças. Às vezes você fala, o que faz para essa criança aquecer mais? Essa criança não está no... Quando você analisa o percentil, essa criança, para a idade dela, ela está menor. O peso não está adequado e assim por diante. Por que a gente fala muito de P+MEI, que é uma das nossas melhores fontes de, além dos aminoácidos ali, dos nutrientes, vitamina C, que é extremamente antioxidante, muito importante. Perda da massa óssea. Por que acontece isso? Quanto mais ácido,
mais o corpo vai buscar nutrientes para deixar esse ambiente alcalino. O corpo está trabalhando constantemente. E aí você pode ter carências nutricionais por causa de um pH desequilibrado, ok? Então, reduzir a massa muscular também. Por isso a gente fala da importância da atividade física, da importância da nutrição, da importância dos nutrientes, manter esse corpo bem tratado. Você não tem como ter um pH equilibrado, um pH alcalino, aquela pessoa que fala que não gosta de água. Aquela pessoa que toma uma garrafinha de suco por dia. Não, gente. O nosso corpo tem carências e nós precisamos trabalhar essas carências, corrigir essas carências nutricionais. Você fica mais vulnerável, por quê? Redução da massa magra, formação de microcalcificação em tecidos moles. E aí é onde que vai atacar? As articulações, mamas, tireoide e ainda formar os cálculos renais, por conta dessa microcalcificação. Então, é vital que a gente equilibre esse pH. Só para vocês terem ideia, e é uma dica, se você observa muito tártaro na boca, aquelas plaquinhas, já é sinal de um ambiente ácido. Então, é muito importante estar cuidando. Gorduras. Uma pessoa com pH equilibrado, ela diminui o risco de placas de ateromas, de placas de gorduras aderindo ali à nossa parede dos nossos vasos, ok? E diminui naturalmente aí os riscos de doenças cardiovasculares. Quando você controla tudo isso, você melhora naturalmente a sua qualidade de vida. Uma outra situação, iodo, e aí nós vamos falar um pouquinho com relação à tireoide. A pessoa com pH desequilibrado, ela tem dificuldade para absorver o iodo. E aí, essas doenças da tireoide, causada pela deficiência desse mineral, naturalmente são elevadas. Por quê? Por conta de um pH. Então, gente, quando a gente fala de pH, não fica imaginando, e às vezes tem pessoas que nem associam um ácido úrico, uma gota, uma inflamação nas articulações. É de uma forma geral, ok? Então, o ser humano precisa de alimentos vivos. O que é um alimento vivo? Frutas, saladas cruas, alimentos vivos. Quando você cozinha, quando você aquece, nós perdemos as enzimas. Por que é mais uma razão quando eu defendo muito a questão do uso dos complementos nutricionais? Porque muitas pessoas falam, mas eu como de tudo. Gente, o nosso solo é esgotado em nutrientes. O nível de estresse consome os nutrientes. O nível de estresse eleva um pH, desequilibra o nosso pH e aumenta a nossa necessidade porque o estresse consome nutrientes. Então, a gente precisa fazer isso. Precisamos dar atenção especial aos nossos alimentos vivos, alimentos crus. São alimentos ricos em enzimas, são alimentos que ajudam no equilíbrio de pH e, naturalmente, ajudando a prevenir aí os vários tipos de cânceres, principalmente ao câncer de mama. E estamos no nosso Outubro Rosa, é o mês da prevenção. Lembrando que não temos que cuidar somente em outubro, nós temos que cuidar todos os dias, ok? Então, além dos alimentos, os complementos vitamínicos, suplementos, vitaminas, minerais, que o nosso corpo precisa para fazer com que as nossas células trabalhem de forma adequada. Isso é vital e o OmniLife é o nosso grande aliado. E como a gente equilibrar o nosso pH? Se o tempo inteiro nós estamos vivendo esse ambiente com poluições, vocês viram no vídeo, eu falo que a gente se intoxica em tudo que come, bebe e respira. Então, nós precisamos cuidar todos os dias. Desintoxicar o corpo, se você faz por 3 dias, já vai te ajudar. Se você faz por 7 dias, já vai te ajudar. Mas desintoxicação, nós precisamos todos os dias, constantemente. Só para vocês terem ideia, falando de desintoxicação intestinal, fibra, nós precisamos por dia de 25 a 30 gramas. Então, além dos vegetais que nós consumimos, aumente a quantidade de fibra, de Fiber Plus e água. E, naturalmente, vai ajudar nesse controle, tá? E manter o teu organismo limpo. Um organismo limpo é um organismo alcalino, é um organismo saudável e diminui os riscos de adoecer, ok? E é isso que nós queremos. Isso ajuda a manter as bactérias afastadas, as bactérias nocivas. Por que nosso corpo, em alguns locais, nós temos diferentes tipos de pH? Por exemplo, na boca é um. Se for considerar a região genital, a mulher, por exemplo, na vagina já é um outro pH. E isso acontece em todo o nosso corpo. Se você pegar a urina de manhã, ela é mais ácida. Se você pegar ela já no decorrer do dia, que você vai tomando bastante água, ela já é mais equilibrada, com pH melhor, ok? Então, isso a gente precisa, em um geral, no nosso dia a dia, todos os dias, ok? Não é por 3 dias, por 7, são todos os dias, ok? Alguns alimentos que ajudam a manter o nosso pH equilibrado.
uma das principais complicações, gente, saibam, pessoas sedentárias têm muitas complicações. Chega a ser pior do que um fumante e uma pessoa que consome bebida. Não que você tenha que fumar ou que tenha que fazer isso. É só para você entender o quanto, quando o teu corpo fica parado, você acumula e, principalmente, mantém um nível ácido. E aí, não é importante para o nosso corpo. Então, outros indicativos de que esse sistema não está equilibrado, que está acontecendo uma desarmonia aí nesse pH, quando você começa com problemas digestivos, aí vem azia, náusea, queimação, refluxo, são sinais que o seu pH não está equilibrado. A maioria é causada pelo excesso. Nós temos um pH no estômago, mas nós podemos equilibrar principalmente com os alimentos e o nível de hidratação, ok? Então, quem sofre desses sintomas, é importante apostar nos alimentos que a gente vai comentar até para ajudar a equilibrar esse pH, apostar nos nossos complementos que são ricos em vitaminas antioxidantes, que vão ajudar também nesse equilíbrio de pH, ok? Então, nós temos aí as verduras, leguminosas, temperos naturais, gente. Tempero de comida, principalmente para as pessoas com problemas cardiovasculares e para quem não tem, para não chegar a esses problemas. Tempero é alho, cebola, cheiro verde, salsinha, coentro, cebolinha verde, é orégano, é alecrim, é gengibre, enfim, gente, isso é tempero. É o que você prepara, não vai ficar comprando temperinhos prontos para agregar, intoxicar, aumentar teor de sódio, aumentar a retenção de líquido e desequilibrar o teu sistema, ok? Então, atente a isso. Outra situação que muitas vezes gera uma dúvida, a pessoa fala assim, gente, como o limão é azedo? Nem tudo que é azedo quer dizer que seja ácido. E, aliás, o limão, ele faz parte do grupo de fruta ácida, tá? Porém, ao chegar no nosso sistema, ele naturalmente é controlado e melhora e ajuda a deixar esse ambiente alcalino. Então, é muito importante o uso do limão. É claro que se você, de repente, está com algum desconforto, você vai diluir em mais água e está trabalhando tudo isso, mas, de uma forma geral, o limão vai te ajudar. Beber água todos os dias ajuda a controlar o pH, ajuda a fazer com que esse ambiente fique menos vulnerável às doenças. Mas você não precisa usar o limão puro, dilui ele em água para não ficar tão agressivo a você no primeiro momento. Não que ele vai te agredir, mas naturalmente pelo sabor aí, ok? Então, nós temos aqui alguns alimentos que são né? Falo que são os anticâncer, são os alimentos que nos deixam com um ambiente alcalino, e é importante a gente atentar a isso. E aí nós temos aí, como já acabei de comentar, o limão, a laranja, o abacaxi, couve de Bruxelas, couve-flor, canela, curry, gengibre, maçã, pera, alho, cebola, agrião, vinagre de maçã, gente. Vinagre de maçã. Não esse vinagre que você compra aí para temperar uma salada, que isso é o contrário, vai acidificar. Vinagre de maçã, de preferência ele orgânico, melhor ainda, ok? Vai ajudar bastante em várias das situações, inclusive no equilíbrio de pH. Então, nós temos vários alimentos e nutrientes que contribuem, tá? Nós temos, inclusive, uma pesquisa falando que, geralmente, no geral, as pessoas que mantêm um ambiente mais alcalino, de neutro para alcalino, diminui muito aumenta a sua imunidade, naturalmente diminui o risco de adoecer, não só de um câncer, como de problemas cardiovasculares, articulares, quantas pessoas reclamam aí de enxaqueca, quantas pessoas reclamam de dores pelo corpo. Então, além de manter esse ambiente alcalino, diminui de forma considerada a ingestão também de massas. Por quê, gente? O que tem a ver a massa com tudo isso? Tudo que você ingere de massas, o excesso, qual que é o produto final de tudo isso? Glicose. E glicose em excesso na nossa corrente sanguínea não vai prejudicar somente os diabéticos. Vai deixar todo o teu corpo, de uma forma geral, inflamado. E um corpo inflamado é um corpo ácido. Então, dificulta mais ainda o nosso equilíbrio, ok? Então, muitos alimentos ajudam a desintoxicar, ajuda a manter esse pH e ajuda também a elevar a imunidade. Então, nós temos os nossos aliados aí, ovos. Gente, a maioria das pessoas, dificilmente você encontra alguém que não gosta de ovo. Mas quando eu falo do ovo, aqui em casa, então... Mas, gente, esse ovo ele não pode ser frito, evitem as frituras. Esse ovo deve ser cozido.
Ele vai ajudar muito, tanto na questão da sua imunidade, da sua pele, do cabelo, da unha. Suene vai falar muito sobre tudo isso. O feijão vai ajudar bastante, é rico em fibras, tá? O feijão é uma fonte muito importante de fibra, assim como o ovo é uma fonte importante de aminoácidos, vitaminas aí como vitamina A, como vitamina E, luteínas, zeaxantina, imaginem isso. Então, são todas substâncias antioxidantes, ajuda a equilibrar também esse pH, ajuda a diminuir o efeito devastador de um radical livre e, naturalmente, manter as suas células íntegras. E aí, naturalmente, trabalha a questão de um rejuvenescimento celular, rejuvenescimento de pele, tecido, cabelos, unhas e assim por diante. Cenoura. Gente, toda casa tem que ter cenoura na geladeira. Assim como o ovo, assim como o feijão todos os dias. A cenoura, gente, é rica em nutrientes. A cenoura, só para você ter ideia, é um dos alimentos que a gente mais indica. É claro que também é um alimento importante, que se você cozinhar, você não vai perder tantas propriedades. Mas se você ingere essa cenoura em forma raladinha, ou seja, um suco, não coa. Deixa esse suco, se você prefere, deixa esse suco com aquele bagacinho, com aquele farelo. Ali é fibra, gente. Então, e a fibra diminui a absorção do carboidrato. A fibra controla tudo isso. Então, é super importante. E as cenouras são muitos nutrientes importantes para ajudar, inclusive, na melhor qualidade da pele, das células, tecidos, cabelo, unhas e principalmente com substâncias importantes na prevenção aí de um câncer por elevar a nossa imunidade, ok? Então, percebe como os nossos alimentos, como o nosso pai da medicina já dizia, Hipócrates, que faça do teu alimento o teu medicamento, o teu remédio, que teu remédio seja o teu alimento. E é isso que nós temos, e é isso que nós temos também com o OmniLife, como os nossos grandes aliados. Outro alimento, gente, muito importante, goiaba, tomate, melancia. E uma dica aí para todos nós, e principalmente os homens, a gente fala do tomate, fala do licopeno, da prevenção, é muito importante. Porém, esse é um alimento que a gente indica que você consuma ele de forma antes aquecida. Por quê? Quando você aquece esse alimento, você biodisponibiliza o licopeno. Então, eu comer uma salada de tomate é bom, mas se de repente você fez uma preparação e coloca esse tomate para aquecer, a espécie de molho, não deixa por muito tempo. Os vegetais que você come cozido, é sempre importante comer eles meio al dente, tá? Não detona em cozimento, cozinha até aquele ponto de ficar uma boa preparação, ok? Abóbora, muito rica, ajuda a combater DHT. Esse é o hormônio responsável pela calvície, pela queda de cabelo, tá? É um alimento rico em beta-caroteno que ajuda a manter um bronzeado, ajuda a manter uma imunidade, é um antioxidante, então vai contribuir de várias as formas para a nossa saúde, ok? Kiwi, riquíssimo em vitamina C, tá? Ajuda com relação ao envelhecimento. Gente, quando a gente fala em envelhecimento, nós estamos falando apenas de estética. Quando a gente fala de prevenir o envelhecimento, você está trabalhando as suas células, você está desintoxicando, você está dando vida a essa célula. E uma célula saudável, ela se multiplica de forma saudável. Por que quando uma pessoa tem câncer, ela termina multiplicando células cancerígenas? Que é onde a gente fala que, às vezes, esse problema estava no pulmão, passou para o fígado, passa para outros órgãos, porque elas vão se multiplicando. Então, nós não podemos deixar a célula doente se multiplicar, nós temos que trabalhar as células saudáveis. Quanto mais células saudáveis, menos força terá essa célula doente, ok? E a vitamina C contribui de forma gigante, tanto que vocês vão observar que no Ansemix nós temos bastante vitamina C, no P mais Make nós temos bastante vitamina C, temos vitamina A, temos a vitamina E, que contribui para esses benefícios de forma muito importante, ok? Frutas vermelhas. Será por que o OmniLife usa tanto frutas vermelhas nos produtos? Tanto de consumo oral, como de uso tópico. Por exemplo, olha isso aqui, vocês vão ter uma aula sobre isso aqui mais daqui um pouco. Olha, por que será que tem tantas frutas vermelhas? Porque as frutas vermelhas são ricas em substâncias antioxidantes, são ricos em nutrientes que ajudam a diminuir o efeito devastador dos radicais livres, ajudam a manter a saúde dessas células, a multiplicar essas células saudáveis, ajudam a melhorar uma circulação sanguínea, uma circulação sistêmica. Quando a gente fala circulação sistêmica, é a circulação grande, é que atinge todo o nosso organismo, ok?
Então, super importante a gente reforçar. E por que que fruta é consumida crua? Ai, mas eu não gosto muito de pêssego, mas eu compro aquela latinha de pêssego em calda e eu consumo maravilhosamente bem. Gente, o que eu falei no início? Alimentos crus, alimentos vivos, alimentos ricos em enzima e mantém as propriedades nutricionais ali, ok? Então, muito importante atentar a tudo isso. Uva. Nossa, quantas substâncias importantes na uva. Quantas substâncias. Ah, mas eu não gosto de uva, vou tomar o vinho. De preferência a uva. Tudo bem que o vinho também tem propriedades super importantes, anti-inflamatórias, antioxidantes, que ajudam aos cuidados da saúde, mas de preferência a fruta em si, ok? Eu sei que tem muitos aí, os que gostam de vinho, eu gosto muito também, mas de preferência a fruta in natura, a fruta saudável ali, ok? Laranja. Gente, além de estimular a produção do colágeno, além da vitamina C ajudar com relação ao envelhecimento, além de todos os benefícios da fibra que nós temos ali, nós temos aí o abacaxi rico em enzimas, ajuda muito a desintoxicar, ajuda a equilibrar um pH do estômago. Quantas pessoas falam, eu chupo abacaxi e minha boca enche de áfida? Sabia por quê? Porque o pH está desequilibrado. Então, é onde a gente precisa reforçar ainda mais, desintoxicando esse corpo. Manga, consumir diariamente, tá? Manga é rica em vitamina A, beta-caroteno, vai ajudar a manter aquele bronzeado. Quando a gente fala manter bronzeado, não é só estética, tá protegendo a tua pele, ok? Então, isso a gente precisa cuidar, ok? Alimentos como chocolate. Ah, então eu posso ir ali comprar aquele chocolatinho? Não, chocolate amargo, chocolate escuro, com pelo menos 70% de cacau ali. Aí sim, nós temos propriedades benéficas ao nosso organismo. Quando você pega aquele gostosinho, aquele saboroso, você tem grandes quantidades de açúcares. E lembrando, açúcar é um dos alimentos que nutre uma célula cancerígena. Nós precisamos diminuir e evitar ao máximo tudo isso no nosso dia a dia, ok? Aveia, além da desintoxicação, além de manter uma pele bonita, o brilho, manter a hidratação de uma pele, vital, super importante, assim como o alecrim com uma ação rejuvenescedora, ajuda com relação a melhor melhor brilho da sua pele, tá? São ervas que podem ser utilizadas, ajudam a purificar, ajudam a desintoxicar, e naturalmente, quando a gente fala de limpeza, de desintoxicação, nós estamos falando aí de pH. E aí nós temos vários os nutrientes que ajudam, tá? No dia a dia, a desintoxicação, a manter um pH, a melhorar a qualidade de vida das nossas células, o tempo de vida e, naturalmente, a nossa. Então, nós temos aí como a vitamina A, como a vitamina B6, B9, vitamina C, vitamina D, vitamina E. E antes que você pergunte, porque eu terminei colocando a B9 aqui, mas eu não vi B9 em nenhum dos nossos produtos. Tem sim, B9 é ácido fólico, tá? Só para vocês entenderem, ok? Então, a gente precisa, todos esses nutrientes nós precisamos todos os dias, ok? Então, por isso, dos nossos complementos. Além das vitaminas, nós temos aí os minerais, como o zinco. Foi falado muito de zinco, como é falado muito de vitamina D, de vitamina E, de vitamina A, porque ajuda a elevar a nossa imunidade, ajuda a manter as nossas células íntegras, a manter o nosso organismo bem, a nossa imunidade em alta. E é isso que nós precisamos. Então, não falem que um produto vai curar isso ou vai curar aquilo. Nossos produtos elevam a nossa imunidade, aumenta a nossa defesa e, naturalmente, diminui os riscos de adoecermos. E se a pessoa já tem uma complicação séria, naturalmente terá um resultado aí, ok? Então, quais os alimentos que são ricos em zinco? Nós temos aí o peixe, germe de trigo, grãos, castanhas, legumes, tubérculos, frutas, hortaliças, enfim, nós precisamos. Só que, gente, para a gente ter tudo isso nos nossos complementos, esses alimentos precisam ser cultivados em um solo rico em zinco. E não é o que acontece hoje, a gente tem um solo esgotado em nutrientes. Por isso, mais uma vez, a razão da gente precisar complementar, ok? Assim como o selênio. O selênio você encontra em vários dos alimentos, ok? Só que, por exemplo, se você encontra na carne do boi, esse boi precisa ter comido um capim que tenha zinco, que tenha selênio naquele ambiente. Se esse terreno, se esse solo é pobre em selênio, o capim será pobre em selênio e, naturalmente, essa carne será pobre em selênio. Então, percebe por que quando eu falo da questão, por que somente os nossos alimentos não são suficientes? É exatamente por isso.
E outros alimentos, como, por exemplo, leite. Ah, não, mas eu não posso com leite. E eu concordo, porque o leite hoje ele vem com vários agregados ali. Mas, por exemplo, quando você fala de um iogurte, de um fermentado, ele vai melhorar a atuação. É um alimento probiótico, ele vai melhorar essa ação da sua microbiota, da sua flora intestinal. Porém, nós temos os nossos complementos também para nos ajudar, por exemplo, o uso. Vai ter um resultado fantástico, tá? Nós vamos ter aí, por exemplo, alimentos como alho, como cogumelo, como gengibre, enfim, vários alimentos que nos auxiliam, ok? E nós precisamos reforçar tudo isso. Então, gente, vamos começar a cuidar. Cuide da sua saúde. Foi muito importante a colocação que o Cid fez com relação à parte financeira. Nossa saúde é um equilíbrio de tudo isso. Então, empreenda na sua saúde, compartilhe com mais pessoas, fale da importância dos nossos complementos. Nós temos aqui, como os nossos grandes aliados, falei bastante do Fiber Plus, o AUE, ajuda a equilibrar esse pH. Além dos nossos alimentos, nós temos os nossos complementos nutricionais que nos ajudam. Nós temos aqui, por exemplo, o FEM. O FEM, gente, e uma dica, uma sugestão, FEM é para ajudar a equilibrar o nosso sistema glandular. O FEM é rico em vitamina E. Aonde vocês acham que tem bastante vitamina E? No AUE, no uso, em vários dos complementos nutricionais. Por que tem bastante? Porque ele ajuda a manter a integridade celular, mantém a saúde dessa célula, ajuda a desintoxicar, é um antioxidante, vai ajudar a desinflamar o nosso corpo, ok? Omnioste, por que ele está aqui, Maria? Omnioste é rico em cálcio, ajuda a desintoxicar aquele intestino, ajuda a manter a massa óssea, ajuda a melhorar a qualidade dos nossos ossos, das nossas articulações, do nosso tecido de uma forma geral, além de ajudar com relação à nossa imunidade. A vitamina D, o cálcio, o magnésio, a vitamina K que nós temos aqui, ok? A vitamina K, gente, já tem N funções. Eu vejo muita gente falar aí, mas é K2, é K, isso vira moda. Gente, nós temos 3 tipos aliás, vários tipos, mas falando especificamente de 3 tipos, que é a vitamina que tem de origem vegetal, a de origem animal e a que nós produzimos pelo nosso intestino. Uma vez que você prepara bem o seu intestino, nós vamos produzir todos esses nutrientes que são preparados por um processo de fermentação. E o Omnioste é vital e, por isso, ele está aqui dentro desse quadro para a gente reforçar também a nossa imunidade, ok? Então, não preocupe, eu sempre falo, às vezes as pessoas se preocupam muito com os nutrientes que existem aí. Nós temos dentro de OmniLife toda uma equipe por trás. Então, cada nutriente, cada substância que existe um produto, tem um porquê de estar ali, tá? Então, eu sempre comento, quando as pessoas perguntarem algo para você, você fala assim, quem assiste televisão? Elas se preocupam quem preparou, quem fabricou, qual o conteúdo, qual a parte elétrica que está ali dentro funcionando, ou ela quer o resultado final? E o resultado final é uma boa imagem, no caso da TV. No nosso caso, com os nossos produtos, o resultado final é o resultado que ele nos promove. Então, graças à nossa tecnologia, graças aos nutrientes que existem aí, um nutriente combinado com o outro, gente, muda toda a conversa. Você potencializa a ação de um outro nutriente. E o OmniLife pensa em tudo isso, ok? O Ancemix usa o Omni Plus. Doutora Maria, por que tem que tomar os 3 produtos se os 3 são para imunidades? Para imunidade, cada produto tem o seu diferencial. Cada produto tem um nutriente a mais ali que vai fazer toda a diferença. Não existe um igual ao outro. Por isso que quando a gente fala para você combinar um uso com o Omni Plus, um uso com o Ancemix, não é porque quer vender mais, não é porque quer melhorar a comissão, e sim porque nós queremos um bom resultado no nosso empresário, no nosso cliente, e assim por diante, ok? Então, uso muito rico em vitaminas, nutrientes importantes por ajudar as nossas células de defesa, por ajudar principalmente as nossas células NK. Eu falo que a nossa célula NK, quando a gente está falando de uma imunidade, é como se a célula NK fosse um soldado e tem ali um bandido, que seria a célula doente. Então, essa célula vai imobilizar e vai diminuir a força dessa célula doente. É isso que fazem os nossos produtos. Além de manter um pH equilibrado, quem já viu no meu livro, eu comento sobre isso, é um produto que ajuda a equilibrar o pH, é um produto que ajuda a manter um ambiente alcalino. Muitas das vezes as pessoas fazem tratamento com excelentes profissionais. Por que esse tratamento não deu resultado?
porque às vezes você preocupa no que está ali e aquela situação que nós conversamos bastante hoje sobre pH, às vezes não é lembrada. E esse é o fator principal para um bom resultado na nossa saúde. E todos os nossos produtos OmniLife existem nutrientes, substâncias que vão ajudar a equilibrar esse pH, ok? Como o Omni Plus, por exemplo, super importante essa combinação. E outra, gente, muitas vezes as pessoas acham que eu tenho que usar um produto para imunidade só quem tem câncer. Pelo amor de Deus, nosso produto não é para câncer, nosso produto é para imunidade. Naturalmente, vai ajudar as pessoas a cuidarem dessas situações também, ok? Então, não é o produto que cura ninguém, não é o médico, não é o nutricionista. Nós somos um veículo de orientação e o produto é um veículo para ajudar a equilibrar o teu corpo e ajudar o teu organismo a reagir, ok? Doutora Maria, por que café e teatino está aqui? Lembra quando eu falei da importância do controle do peso, da importância do controle dessas células adiposas? Quanto mais células adiposas, mais oxidação, porque os radicais livres se alojam e gostam desse ambiente. Então, quanto menos células adiposas, claro que você não tem que ter baixo peso, porque também vai comprometer tudo, a gente precisa em equilíbrio, e o teatino, além dele ajudar a desintoxicar, ajudar a melhorar a tua função digestiva, teu fígado a trabalhar melhor, teu pâncreas a trabalhar melhor, ajudar, é rico em fibra também, vai ajudar a melhorar o teu funcionamento intestinal, ele vai ajudar a desintoxicar a nossa corrente sanguínea. Não gosto de café. São poucas as pessoas que não gostam, eu falo que café é a segunda bebida mais consumida no mundo, só perde para água, e tem gente que ainda toma mais café do que água, tá? Nós temos aí o teatino, diminuir retenção de líquido, estimular o teu corpo a trabalhar mais. Quando a gente fala reduzir, diminuir a retenção de líquido, gente, uma célula com líquido parado, por isso que a gente fala da hidratação intra e extracelular. E aí nós temos de uma forma super importante aí, Egolife, que eu nem coloquei aqui, mas é importante para ajudar também. Água parada, ela acumula toxinas. Gente, nem no pneu lá no quintal da sua casa não é bom. Imagina dentro das nossas veias e artérias. Por isso da importância da atividade física, por isso da importância de hidratar, de alimentos saudáveis, de movimentar esse corpo, ok? P mais Make, super importante para ajudar na integridade, na regeneração celular, regeneração de tecido, ao nosso sistema glandular. Imagina, FEM, P mais Make uso, vital para ajudar no equilíbrio do nosso sistema glandular, vital para cuidar da nossa saúde endócrina, da nossa saúde de uma forma geral. Porque todos os nossos sistemas trabalham em sintonia. Imagina glandular, sistema nervoso. Por que a mulher tem TPM? Por que às vezes a mulher, no período pré-menstrual, durante a menstruação e pós, ela tem dores nos seios? Ela tem a displasia que a gente fala, né? A dores nos seios. Às vezes ela tem enxaqueca pela tensão, pelo estresse. Então, gente, quando você trabalha, desintoxica, nutre, hidrata, dorme bem, melhora a imunidade, melhora de uma forma geral, você tende a desaparecer esses sintomas. Então, nós temos que cuidar da nossa saúde para expulsarmos esses desconfortos e essas complicações que podem acontecer aí, ok? E o estar bem, por que está aí? Estresse, gente. Lembra quando eu falei no início do cortisol? É o hormônio do estresse. E o estresse é uma doença que pode desencadear várias outras. Por conta de um estresse, você pode desencadear aí uma depressão, nós falamos no mês passado sobre isso. Você pode desencadear aí uma insônia, você pode desencadear dores musculares, como você pode desencadear um câncer. Então, aquilo que a gente fala, eu sempre comento nas palestras, guarde o que é bom, porque o emocional afeta o corpo físico e vice-versa. Então, é importante a gente manter esse equilíbrio, trabalhar todo o nosso corpo, manter o corpo em movimento, não deixe esse corpo parado. Uma ferramenta parada enferruja, e nós não somos diferentes. Então, por isso que vocês vão ter hoje, logo daqui a alguns minutos, um super treinamento falando um pouco da atividade física, da importância da atividade física na nossa saúde, da importância de alguns nutrientes para desintoxicar, como antioxidantes, e principalmente, Seitu, a parte da beleza. Gente, vocês não vão conseguir ver uma pessoa deprimida com batom. Dificilmente você vê um deprimido numa academia, dificilmente você vê uma pessoa deprimida no salão de beleza, ela se isola dentro de casa. Então, são sinais importantes que ajudam no seu bem-estar, autoestima e na qualidade de vida de uma forma geral, ok? E
Eu falo que esse é o mês do Outubro Rosa, não temos que preocupar somente nesse mês, nós temos que preocuparmos em todos os dias do ano, mas eu não quero me alongar muito, até porque eu quero que vocês participem. Se alguém tem algum depoimento importante que usou o FEM, ou se tem alguma dúvida, eu quero deixar mais alguns minutinhos para as perguntas, que isso eu gosto muito, e é onde eu consigo interagir melhor com vocês e saber qual é a sua dificuldade com relação a tudo isso, ok? Vamos lá? Tem uma pergunta aqui. Se a quantidade de sódio que tem no café e no teatino pode ter algum problema às pessoas que têm sensibilidade a sódio? Não, até porque, gente, sódio não é um vilão. Muitas vezes as pessoas falam do sódio, e isso é uma pergunta que eu, assim, acho que todo dia eu acho que eu recebo uma pergunta dessa. Então, sódio, gente, é um dos minerais que ajuda, inclusive, no equilíbrio de pH. Tá? Por que a água do mar é alcalina? Porque tem quantidades importantes ali de sódio. É claro que nós precisamos de equilíbrio, mas é um mineral super importante para quem é da área aí, educador físico, nutricionistas, fisioterapeutas, médicos, enfim, nós estudamos muito na fisiologia a bomba sódio-potássio. E para o nosso coração funcionar, a gente depende de sódio em quantidades equilibradas. Por que eu falei? Tempero dos alimentos. E só um comentário rapidinho. Por que hoje a gente força muito, reforça muito a questão dos vegetais? Vegetais são ricos em potássio. Sódio você encontra em quantidades grandes em alimentos embutidos, enlatados e tudo isso. Por que a gente fala para evitar? Nosso corpo retém sódio e libera potássio. Só que o potássio é um antagonista do sódio. Por isso que a gente reforça complementos nutricionais, vegetais, porque compete manter esse equilíbrio e o teu corpo saudável, diminuindo aí retenção de líquido, problemas cardiovasculares, elevando a imunidade, porque ajuda no equilíbrio de pH, só que em quantidades equilibradas. E o OmniLife já pensou nisso. Nenhum dos nossos produtos, nem com relação ao carboidrato, eu vejo muitas discussões aí de maltodextrina, disso e daquilo. As pessoas que questionam isso não conhecem a nossa tecnologia, tá? Nós temos uma tecnologia que nos favorece nisso. E por que essa pessoa, de repente, está ingerindo ou está absorvendo muito açúcar? Porque ela reduziu o principal, que é a fibra. E a fibra aglutina e mantém esse equilíbrio, ajudando nos casos de controle de peso, de diabetes, inclusive aos problemas cardiovasculares. Então, não é a quantidade do sódio aqui que vai elevar a pressão de ninguém, e sim os seus hábitos alimentares aí com alimentos inadequados, principalmente os enlatados e embutidos. Tem outra aqui. Uma pessoa que tem gastrite, pode tomar água com limão? Pode, só que como eu falei, diluída. Por que a gente fala assim? E outra, você pode ter ingerido algum alimento até para diminuir esse desconforto, porque o limão, ele chega no estômago ácido. Só que na hora que ele é convertido para ser absorvido, ele leva ali um período de 12 a 15 minutos. Então, por isso que a gente fala, tome com água, para não ter essa agressão durante esse período pequeno que ele já vai ser absorvido e aí sim ele vai alcalinizar as nossas células. Mas para não ter o desconforto no estômago, principalmente para quem já tem uma sensibilidade, tomar ele diluído em água, ok? Mais alguma pergunta? O obeso deve fazer bariátrica e após usar o OmniLife ou só usar o OmniLife? Olha, eu falo que tudo que puder fazer para evitar um procedimento cirúrgico é importante, porém eu não sou contra as cirurgias, mas eu sou a favor do que você pode fazer para prevenir. Porque eu não estou aqui para avaliar, não estou avaliando uma cirurgia. Mas, às vezes, eu já vi muitos casos de pessoas que colocam chumbo num sutiã para aumentar o peso para o plano de saúde dele cobrir. Gente, não agrida o teu corpo. Nós temos atividade física, nós temos bons hábitos alimentares, nós temos produtos que nos ajudam e é algo que você precisa fazer constante. Você não... De repente, você está no caso extremo, é um risco de saúde, é claro que tudo isso existe uma balança. Se precisa ser feito, isso vai ser avaliado pelo teu gasto, pelo teu endócrino e assim por diante. Porém, tudo que puder fazer para manter, é melhor evitar um procedimento cirúrgico. Agora, dependendo da situação, não há como. Por isso que é importante a prevenção. Faça tudo para não chegar a um caso extremo. Porque, às vezes, tem pessoas que perdem 80 quilos numa cirurgia e aí, quando ela passa aquele período, ela não muda os hábitos alimentares, não muda a cabeça, você continua com a cabeça de obeso,
e aí você termina recuperando, e o efeito colateral, os efeitos que você tem pós-cirúrgico são grandes. Então, balança bem isso, pense bem e comece a cuidar desde hoje, ok? Aqui, a Maria Amélia agradeceu pela manhã e está fazendo uma pergunta. Uma pessoa que está na fila para fazer cirurgia de hérnia inguinal, aguardando um momento propício, mas já está tomando os produtos da OmniLife. Pode orientar uma coisa a mais? Gente, na área da saúde, a gente nunca fala isso vai acontecer, não vai acontecer, ou isso é 100%. Cada situação é uma situação. É claro que nós temos vários tipos de hérnia, você já especificou aí a inguinal. Você tem que fortalecer a musculatura. A flacidez, ela acontece. Quanto mais flácido esse tecido, mais efeitos, mais agressão essa hérnia vai te dar. Pode, de repente, você estar no momento que tenha que ir para uma cirurgia. Ou, às vezes, você consegue com uma faixa, teu próprio médico que já vem te acompanhando, ele vai te orientar e vai te acompanhar. Mas os nossos produtos podem ajudar sim. E aí entra aí um P mais Make, um AUE para desinflamar, um café, porque você controlando o peso, você melhora todo o nível de fortalecimento muscular, inclusive para uma cirurgia. Você precisa perder peso para entrar numa cirurgia, senão vai ter complicações com relação à cicatrização e à recuperação desse tecido. Então, é muito importante. Magros com relação à dor, AUE, P mais Make, lembrando que vai auxiliar. Quem vai te falar se você tem que fazer essa cirurgia ou não é o profissional que está te acompanhando, ok? Mas, naturalmente, vão ajudar sim os produtos. Dizem que leites e derivados são inflamatórios. E o leite fermentado? Não? Ele é menos, tá? Por isso que eu falei, quando eu falei da questão do intestino. Eles são inflamatórios, sim. Muitas pessoas têm alergia ao açúcar do leite, que é a lactose. Muitas pessoas têm alergia à proteína do leite, que é a caseína. Então, é importante. Se você... eu gosto de um queijinho. O queijo, ele é menos do que o leite, porque ele já sofreu uma fermentação fora do corpo. Assim como o leite fermentado, ele sofreu uma fermentação longe do corpo. Só que, eu tenho uma alergia, eu tenho uma intolerância. Gente, eu falo que leite é pro bezerrinho, mas, infelizmente, a gente tem pessoas com esses hábitos. E a gente tem que procurar a melhor forma de ingerir. Então, se vai consumir, que seja ele fermentado, é uma fermentação que já sofreu fora do seu corpo, é menos agressivo. Mas nós temos todos os alimentos aí com esses nutrientes, complementos, que vão te ajudar muito bem, e você não precisa se sacrificar tanto. Uma pergunta voltada pelo treinamento, importante, e a última, né? Podemos dizer assim. Que oração já? Nossa, eu tenho que passar. Ó, a Marilza está perguntando o seguinte: uma pessoa que já fez uma cirurgia e extraiu a mama, já usa os produtos, está perguntando se ela pode usar o FEM, e o FEM vai ajudar. Com certeza, claro. Nós temos, gente, nossos hormônios, nós temos vários tipos de hormônios produzidos em várias regiões do corpo. E outra, sempre lembre, se eu tomar um Quênia, ele não é só para o meu cérebro, ele vai ajudar em vários outros fatores do nosso corpo. Se eu tomo Actua, não é só para o coração, ele vai ajudar num conjunto de situações. Então, o FEM, gente, além dele ser rico em vitamina E, como já comentei, antioxidante, silício, que ajuda a degradar gordura, esse é um mineral super importante, então por isso que se coloca também o FEM no controle de peso, por isso que o FEM está aí, porque ele ajuda em várias as situações. Lembram, nem FEM, nem HOMO, nenhum produto nosso tem hormônio, mas nós temos combinações de nutrientes que ajudam a equilibrar o nosso organismo para fazer com que a gente siga com as nossas atividades por mais tempo. Assim como a coenzima Q10 a gente vai diminuindo, uma glutationa, que é para a imunidade, vai diminuindo, várias outras substâncias, GH, por exemplo, vai diminuindo, a gente tem nutrientes que ajudam a equilibrar o sistema e ajuda a manter o nosso corpo mais saudável, mais jovem. Por isso que a gente fala de idade cronológica e biológica, ok? Então, os nossos nutrientes e alimentos conseguem e nos ajudam bastante, ok? Pessoal tá feliz aqui, estão querendo o livro, tá? Tem aqui, gente, desculpa, eu sei que vocês, alguns já conhecem, às vezes já é tão natural que eu já imagino que vocês sabem, aqui tem muitas combinações importantes, vocês podem também estar adquirindo. Aqui eu falo, e é uma dica, gente, a gente está com muitas situações, a gente está muito em contato com o pessoal da ética e tudo, e às vezes tem muitos materiais que têm informações incorretas, informações que não deveriam estar ali, ou às vezes informações que não são verdadeiras. Atente a isso, porque isso pode prejudicar o nosso negócio, pode prejudicar os nossos produtos e a Anvisa está em cima. Então, fale de nutrição como nutrição, complementos nutricionais como os complementos nutricionais.
Complementos nutricionais não é medicamento, não vai curar ninguém. O complemento nutricional vai dar condição ao nosso organismo de reagir, desintoxicando, corrigindo as carências nutricionais, elevando a imunidade, ajudando no equilíbrio de pH e, naturalmente, colocando o corpo em equilíbrio e fazendo com que você comece a reagir melhor e mais rápido. Por isso, da importância deles, ok? Então, assim, não use informações exageradas, porque, às vezes, as pessoas terminam comprando o que você está vendendo e, se não é verdadeiro, vai prejudicar a imagem da nossa empresa, o nosso negócio, vai nos prejudicar quanto Anvisa e prejudicar você quanto empresário também. Só uma okay? dica, por isso, de repente, é importante, quando a pessoa pegar algum material que tenha dúvida, isso. Mande para a ética e pergunta se ele é um material que é aprovado pela OmniLife, se não tem nenhum problema com relação a ele. Então, é ética@omnilife.com. Envia e eles vão avaliar. Beleza, pode usar. Beleza, não use. Então, vão te dar orientação Isso melhor. É muito importante para preservar o nosso negócio, a imagem dos nossos produtos e a gente ter sempre os nossos produtos aí à nossa disposição para cuidar da sua saúde da sua família, de várias pessoas aí, ok? Gente, o meu tempo corre, o meu tempo voa. Eu agradeço, tá? Parabéns a todas as pessoas que estão aí. Espero ter contribuído com algumas orientações. Se tiver dúvida, muitas pessoas mandam para mim no Zap, eu tenho todo o prazer em responder. Peço desculpa de, às vezes, demorar um pouquinho. Não tem como, são muitas as perguntas e a gente tem uma atividade intensa.